Fala galera ligada no Pautas e Táticas, seleção brasileira bicampeã olímpica de futebol. Parabéns ao time de André Jardine, de Daniel Alves, de Richarlison, de vários grandes destaques individuais que a gente teve nesse título olímpico, mais um título, mais uma medalha de ouro para o Brasil em Tóquio 2020, que é também o esporte que mais interessa a gente aqui no Pautas e Táticas. Mas já fiz uma análise rápida sobre essa seleção, também já dei a minha opinião sobre o que eu acho sobre o torneio olímpico em si. O vídeo de hoje é para falar sobre que pequenos legados essa seleção vai deixar para a seleção principal. E aí eu não estou falando só de nomes, mas principalmente de ideias de jogo. A forma como o André Jardine montou o seu time e como isso deu certo. Como ele convocou o time pensando em variações táticas e como montar um time competitivo com uma ideia de jogo bem clara, como as características dos jogadores foram respeitadas para montar uma ideia de jogo coletiva. É sobre isso o vídeo de hoje. Quem não assistiu, eu vou deixar aqui em cima o card, né? No vídeo em que eu faço a análise rápida da seleção, mas dando uma rápida passada sobre tudo aquilo que a gente falou. Essa seleção se destaca por ter uma zaga muito boa, principalmente no jogo aéreo, uma zaga muito sólida com Diego Carlos e Nino. Dois laterais bastante versáteis, né, Daniel Alves e Guilherme Arana, que trabalham o jogo tanto por dentro quanto por fora. Um meio de campo com dois volantes muito dinâmicos, dois volantes que não tem ali aquele cara de contenção, aquele cara que dá pontapé, que protege bem a defesa, mas que inicia o jogo com muita qualidade, seja com o Douglas Luiz, que está na seleção principal, que é uma opção, seja com o Bruno Guimarães, que por lá já esteve, mas que estava sendo muito mais preparado agora para esse time olímpico, os dois se revezando bastante entre quem faz o primeiro passe, quem avança um pouco mais. Geralmente o Bruno Guimarães tendo um pouco mais de liberdade, mas sem que os dois sejam aqueles jogadores ali de mais pegada no meio campo, o que fazia o meio campo ser muito leve. A gente tinha um camisa 10 que era o Claudinho, que fazia muito bem esse trabalho de flutuação dos lados para dentro, que fazia esse papel de cobertura do lateral esquerdo por aquele lado do campo, uma função que ele também fazia no Bragantino. Depois do jogo foi até anunciado que o Claudinho foi vendido ao Zenit da Rússia. É uma função muito parecida que outros jogadores da nossa seleção principal também têm, né? O próprio Everton Ribeiro pelo lado direito, o Coutinho pode fazer isso tanto pela esquerda quanto pela direita, e o próprio Claudinho, por que não, se continuar se destacando, pode seguir na seleção principal, que é um papel defensivo também para proteger o principal jogador desse time, que era o Richarlison, que partia da ponta esquerda para poder ficar um pouco mais preservado ali no momento defensivo, ficando mais ao lado do Matheus Cunha, que era o centroavante do time, um centroavante de fato. Outro aspecto que a seleção brasileira principal, nesse momento, na convocação do Tite, não tem. E pelo outro lado, um velocista de verdade, um driblador, um ponta à moda antiga, que é o Antony, um cara que já chamou a atenção até do Bayern de Munique nessa janela, né? Jogador do Ajax. E a ponta, que também é uma posição que tem em proliferação muito grande na seleção olímpica e às vezes falta na seleção principal. Claro que eu não estou defendendo aqui que Antony, ou o próprio Malcom, ou o próprio Paulinho sejam convocados para a seleção principal nesse momento, mas já são boas notícias de renovação, né? O próprio Rodrigo, o próprio Vinícius Júnior, que também são muito jovens, quando a gente começar a pensar no próximo ciclo, são jogadores ali que merecem uma atenção muito especial e que eram ótimas armas para a gente colocar no decorrer das partidas, muitas vezes entrando juntos, imprimindo velocidade. No jogo de hoje, onde nós enfrentamos uma Espanha que tinha como principal característica uma posse de bola muito elevada, um controle do jogo muito grande, uma posse de bola que às vezes era até infrutífera. A base desse time, que era o time da Euro, que por sinal era um time que para uma Olimpíada era dito um time muito experiente por ter essa experiência ali de Euro nesse ciclo, o que pode despertar um misto de análises. A gente pode analisar como um time já muito experiente para um contexto olímpico ou muito jovem para um contexto de Euro. Pode analisar também o contexto de que esses jogadores, em sua maioria, não tiveram férias. A gente pode fazer vários asteriscos quanto ao torneio olímpico em si, né, de que o Brasil realmente leva mais a sério do que as demais seleções, leva um time mais qualificado, mais forte, enfim. Mas, analisando só o jogo de hoje, a Espanha tinha esse plano tático e esse padrão de jogo, onde a posse de bola era um dos principais pilares do time,
mas tinha o grande defeito de, às vezes, não transformar essa posse de bola em repertório ofensivo, em conseguir entrar na área. A prova disso é até o próprio gol de empate da Espanha no jogo de hoje, onde ela precisou ser criativa para criar uma outra forma de entrar na área, e que o Brasil conseguiu anular muito bem, não a sua principal virtude, mas tornar impossível o seu principal ponto fraco, que era justamente essa entrada na área no terço final, converter a posse de bola em grandes chances de gol. A Espanha chegou à final jogando um futebol bastante mais ou menos durante a Olimpíada, né? Não enfrentando adversários muito fortes assim, mas ganhando na qualidade das suas peças, né? Pedri fez ótima temporada, Dani Olmo, idem, tinha uma defesa muito forte com Pau Torres, com o goleirão Unai Simon, enfim, com várias peças de qualidade, o Asensio sendo uma peça ali importante entre titularidade e sendo um dos reservas imediatos. Enfim, o time da Espanha tinha bastante qualidade para um time olímpico, para um contexto olímpico, mas tinha essa grande dificuldade de converter sua posse de bola em chances reais de gol. Então hoje o André Jardine ele mostrou uma outra versatilidade do seu estilo de jogo. Ele colocou o Antony para fazer ali um papel de ala, ajudando o Daniel Alves, auxiliando o Daniel Alves, formando essa linha de 5, né, numa marcação em 5-3-2, que continuava preservando sua dupla de ataque, Richarlison e Matheus Cunha. Transformava o Claudinho ali numa espécie de terceiro volante, já que ele tinha que fazer esse balanço da linha de 3 ali no meio campo, e fazia com que essa linha de 5, primeiro, dificultasse que as tabelas gerassem espaços para que os jogadores entrassem na área. Segundo, diminuir os próprios espaços entre um defensor e outro, fazendo com que fosse mais difícil penetrar na área da seleção brasileira. Então, impossibilitou que a Espanha, que já tinha grandes dificuldades de entrar na área, conseguisse fazer isso com proeza. Então a Espanha chega ao seu gol de empate num jogo que dá, num lance que dá para chamar de jogada aérea, apesar do gol não ter sido de cabeça, o gol ter sido numa finalização com a bola no ar, né, pegando de primeira ali, se eu não me engano foi o Oyarzabal, o autor do gol espanhol. Mas enfim, eu acho que o Brasil dominou o jogo de ponta a ponta, tendo as melhores chances. Teve a chance do pênalti desperdiçado com o Richarlison, pênalti mal marcado, na minha opinião. Teve depois a própria chance com o Richarlison no segundo tempo, que a bola bate na trave. E, enfim, na prorrogação, o Malcom que entrou e colocou um tempero diferente no jogo, porque o time volta a jogar num 4-4-2, preservando o Claudinho ao lado ali do Richarlison, porque o Matheus Cunha foi quem deu lugar ao Malcom na partida. E aí o Malcom começou a imprimir velocidade na transição ofensiva, começou a imprimir um lance de inventividade, aquele tempero de ser melhor no 1 contra 1, sabe? De ter mais repertório ali do improviso, algo que o Claudinho não tem tanto e que somente com 2 linhas de 4, somente jogando com 2 pontas por trás dos dois atacantes mais avançados, né? Não necessariamente camisas 9, nenhum dos dois era possível. E aí chegou ao gol com o Malcom. Ótima partida disciplinada taticamente do Antony. Que Olimpíada fez Daniel Alves? Então são muitos nomes ali que a gente pode pensar em seleção principal. O próprio Daniel Alves para mim é titular da seleção principal. O Arana, pensando em renovação, também é um bom nome, um nome versátil também para a seleção principal. Os 2 volantes, o Douglas Luiz já está por lá, né, na preferência do Tite. O Bruno Guimarães tem totais condições de também estar por lá. O Claudinho, que foi uma das minhas recomendações, digamos assim, naquele vídeo em que eu faço algumas sugestões de mudanças na seleção principal para agora. O Matheus Cunha, que é um centroavante de fato. Eu tinha indicado o Pedro, mas o Pedro até infelizmente não pôde participar dessa Olimpíada porque foi vetado pelo Flamengo, mas é um cara que tem até mais minutagem no seu clube do que o Pedro e desfalcaria bem menos, né, já que joga na Europa em datas FIFA o campeonato para. Aqui no Brasil tem esse problema, no Flamengo mais ainda, porque são muitos jogadores desfalcando, então pode ser uma alternativa também. O próprio Richarlison nem se fala. E alguns dos pontas, né, também dá para se pensar, né? O Paulinho joga lá no Leverkusen, muitas vezes não é titular, outras sim, oscila, porque já teve problema de lesão, mas é um ótimo jogador para pensar em seleção principal. O próprio Malcom, que já bateu lá no Barcelona, vai jogar agora com o Claudinho no Zenit, ou melhor, o Claudinho vai jogar com ele. Enfim, e o Antony, né, que tava na mira ali do Bayern, joga no Ajax. Esse sim tem uma minutagem muito boa. Quem sabe 1 ou 2 ou até os 3 deles podem aparecer na seleção principal no futuro próximo. Mas o que eu quero dizer é que o time foi montado para uma ideia de jogo versátil, para uma ideia de jogo bem clara do André Jardine, que deu muito certo, culminou no título, mas esse vídeo já seria feito independentemente se o Brasil
fosse campeão ou não, porque nós temos que pegar o todo do projeto, o todo do time, o todo do trabalho, e o todo teve um saldo muito positivo, não só porque terminou com a medalha de ouro no peito, mas porque foi um time que mostrou padrão de jogo, mostrou repertório tático, mostrou variações de esquema tático, hoje principalmente com essa variação para a linha de 5, e que mostra também boas armas de utilização, inclusive no banco de reservas. Tinha o Martinelli disponível, tinha o Reinier, tinha o Matheus Henrique, tinha o Gabriel Menino, que inclusive entra, né, no lugar, se eu não me engano, do Antony na partida, para poder fazer ali uma linha de 5 também no final, quando o jogo já estava 2-1 para a seleção brasileira. Então tinha grandes jogadores aí nesse time olímpico, e são jogadores que podem nos render muito frutos nas seleções principais nos próximos anos ali, pensando a longo prazo. Mas principalmente, Tite, pegar o trabalho do André Jardine, analisar, ver como ele foi coerente nas convocações, como ele conseguiu superar as adversidades de travas nas convocações, porque Clube A, Clube B, Clube C vetou convocações de jogadores que eram importantes para ele, e como ele teve repertório para poder montar o time de acordo com as características das peças e nunca o contrário. Nunca adaptou os jogadores à ideia de jogo, mas sim a ideia de jogo aos jogadores que ele tinha disponível. Então parabéns ao Brasil, parabéns ao André Jardine, dando a volta por cima, depois daquela primeira experiência como profissional fracassada, entre aspas, lá no São Paulo. Mas a CBF abraçou o projeto dele, deu a ele o comando da seleção de base, da seleção olímpica, e culminou aí no grande objetivo, que era conquistar mais uma medalha olímpica. E agora o Brasil é a equipe mais bem sucedida em Olimpíadas, em número de medalhas no total, ainda não de ouro, porque a Hungria tem 3 títulos, mas vamos correr atrás aí desse prejuízo em Paris também, em 2024. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas, e até a próxima!